entendi. Esse Rainha asno. Mulambo das Sete Encruzilhadas. Por favor, fique à vontade. À vontade eu já estou. Essa casa é minha. Homens. Como sempre tenho dito a vocês, a minha falange das mulambos, é aquela falange que trabalha no pior do ser humano. Nós, as mulambos, nós adentramos nos lixos emocionais, na miséria do homem, para que nós possamos trazer do lixo uma vida regenerada, equilibrada, transformada. Moço, Diga. vocês me chamaram aqui hoje para quê? Nós chamamos você aqui para você poder discutir um assunto muito importante. A doença depressão. O que é depressão e quais os seus principais sintomas para a humanidade? Interessante que eles falam que depressão é a doença do século. Não é verdade? É. Eu discordo. Eu discordo. Se tem alguém do contra, esse alguém sou eu. A depressão já existe no mundo desde que o mundo é mundo, desde que dia é dia e desde que a noite é noite. Ha! A doença do século. A depressão é um câncer na humanidade desde que houve o primeiro pecado original. Se você prestar atenção, Adão e Eva, quando eles decaíram da graça divina, vocês acham que eles ficaram como, meu rapaz? Como vocês acham que eles ficaram? Alegres ou depressivos? Depressivos. Então, você concorda comigo que depressão não é novidade desse século de vocês? Concordo. Concorda que desde que o mundo é mundo, tem pessoas depressivas andando sobre ele? Concorda? Sim. Concordo. Repete a pergunta. O que é depressão e quais são os seus principais sintomas? A depressão, em primeiro lugar, falando dos efeitos, por assim dizer, dos efeitos químicos e biológicos. A depressão, ela é um desequilíbrio emocional que sequela vários neurotransmissores cerebrais. A depressão, ela é como se fosse um exemplo para vocês entenderem melhor de uma forma. Não sou médica, tá? Eu só sou uma entidade que estudou aqui no mundo astral. Minha formação antes na Terra encarnada não era nada parecido com a medicina, mas
Segundo os meus estudos aqui no astral, na quarta dimensão, a depressão, ela neutraliza a alegria, as emoções. A depressão é a apatia da vida. Engana-se quem pensa que a depressão só atinge os tristes. Você sabia disso? E tem muita gente alegre e sorridente que está carregado de depressão. Às vezes a depressão, ela é observada no excesso. Ouviu? Como assim, Maria Mulambo? Se você tem excesso de vícios, excesso de coisas que destroem o seu corpo, ali tem uma depressão. Tudo que é excesso, no final desencadeia uma depressão. Exemplo, eu tenho excesso de ingenuidade. Presta atenção, isso é muito importante. Eu tenho um excesso de ingenuidade. E acredito no amor de qualquer homem, do primeiro que canta de galo, do primeiro gaiato no meu ouvido. Vou pegar, entregar o meu coração e logo após, é claro, essa pessoa irá descobrir que foi enganada, foi largada, foi deixada. E o excesso de ingenuidade em crer num amor verdadeiro. O que que traz para essa menina quando esse amor é dissipado? Responde para mim. Presta atenção, asno. Ao contrário, a depressão começa. Entende? Aquele coração ingênuo se apaixonou, se amou, se entregou. Excesso de ingenuidade, se entregou para quem não merecia, levou um verdadeiro chute e agora desencadeou, através do processo de um trauma, a depressão. Entende? Mais o quê? Vamos lá. Quais as diferentes tipos de depressão e como você diferencia? Você acabou explicando. As diferentes tipos de depressão, várias, né? A raizinha é aquele excesso. Quais são os fatores de riscos que podem levar à depressão? Os fatores de risco não é só a morte, como todos pensam. Primeira coisa que a depressão causa no ser humano é um transtorno compulsivo. Quem tem depressão geralmente vai buscar um auxílio em qualquer outra coisa que o faça fugir da realidade. Exemplo, se afunda em medicamentos entorpecentes, medicamentos
calmantes, controlador das emoções, ou se afunda em sexo, ou se afunda nas drogas. A maioria dos alcoólatras, dos viciados em algo ou em alguma atividade, ali tem raiz de depressão. Entende? Porque aquela pessoa ali pratica exercícios e cultua o próprio corpo, excede no exercício. Você já não viu tantas pessoas querendo ter uma vida saudável, mas excede nos exercícios, excede na valorização do corpo, se torna prisioneiro daquilo. Você já viu quem é assim? Sim. É uma fuga para a depressão, que se transforma num excesso, que destrói o corpo. É daí que a morte vem. Morte vem através do excesso de hábitos que a pessoa com depressão busca fuga. Porém, por que muitos com depressão se matam? Porque quanto mais se vive no excesso, mais o excesso exige o preço do excesso. Entende? Entendi. Exigindo o preço do excesso, quanto mais no excesso, mais a pessoa vai procurando aquilo, se entregando para aquilo, e muito menos força de satisfação aquilo vai dar para a pessoa. Até chegar ao ponto que a pessoa já não vive, vegeta. Daí para a morte é só um empurrão. Então, de que maneira a genética influencia no desenvolvimento da depressão? Genética, quando a gente fala de genética, a gente fala de herança, a gente fala de coisas que vêm através de processos hereditários. Provavelmente, se minha mãe tem depressão forte, engravida de uma criança, aquela química daquele desequilíbrio emocional, daquele transtorno, de certa forma também vai atingir aquela criança. Depois daquela criança já grande, ela sempre vai perceber alguns traços um pouco mais melancólicos. Agora, não só porque tem esses traços melancólicos que a depressão ela vai ser desenvolvida. Exemplo que eu dou eu tenho uma mãe alcoólatra, pais alcoólatras. Lógico que tudo que eles bebem no ventre da criança, de certa forma, aquela química, aquela energia passa. Não é só a química, mas também a energia. A tendência daquela criança crescer um alcoólatra é grande, mas só por causa disso ela está predestinada em ser uma alcoólatra? Responde para mim. Sim ou não? Bom, e depende muito. Bom, minha opinião depende muito da pessoa. Exatamente. É o que eu falo. Quando me perguntam sobre depressão química, eu respondo, depende muito da pessoa. Você entende agora? Na minha opinião. Que depende da pessoa. Sim. Entende? Compreendo. Uma das depressões que a pessoa vai lutar bastante ao longo de sua vida é quando já vem essa herança hereditária, essa energia hereditária de depressão,
a pessoa sempre vai pender por um lado mais melancólico. Só que a pessoa tem que lutar contra esse lado sombra dela e não deixar-se vencer. Entende? Ao contrário da depressão causada por traumas. A depressão causada por traumas são coisas que estão de fora para dentro e não de dentro para fora. Então, tende a ter um impacto mais pesado, consegue entender? Compreendo. Por quê? Porque é algo abrupto que quer entrar no interior e na mente daquela pessoa, algo não ocasionado por ela, enfim, algo de fora para dentro, igual eu falei. E isso vem com mais força, com mais intensidade. E essa depressão, essa energia que a gente na espiritualidade fala, é uma energia neutralizadora. A depressão, ela neutraliza a alegria, ela neutraliza a satisfação e ela potencializa a tristeza, a falta de viver. E a raiz é o excesso. Vamos ver. Quais são os tratamentos disponíveis para a depressão? Primeira coisa, você tem que perguntar para o médico. Eu já falei, eu não sou médico, eu sou entidade. E o tempo que eu tive em terra, eu não era médica. Mas voltando para a espiritualidade, que ela em muito ajuda a um depressivo, uma pessoa que está com esse problema. Nós, quando o ser humano nos deixa trabalhar, deixa a falange de mulambo trabalhar, o que a gente começa fazendo? Quando é uma depressão química, como costuma se dizer, a gente começa trabalhando diretamente no âmago daquele ser humano, energizando o interior dele, fazendo com que ele tenha capacidade de ter mais alegria. A gente também começa a colocar ocupação na mente daquele ser humano que tem a predisposição genética, como vocês falam, mas eu falo hereditária, a ter aquele sentimento. E ali existe aquele ditado que mente vazia é a oficina do diabo, um ditado correto. Quando uma pessoa que já tem essa certa predisposição à depressão, à melancolia, o quanto mais ela poder ocupar a sua mente, estudar, buscar a espiritualidade, mais será útil para que essa energia densa não tome conta da irradiação dessa pessoa, da mente dessa pessoa, da vida dessa pessoa. Em outros casos, quando a depressão é causada de fora para dentro, de alguns traumas, de algumas questões de vida que levaram a pessoa a ter aquela depressão, aí a faxina é um pouco mais bruta. Quando a pessoa vem nos procurar, procura uma entidade de mulambo, a gente tem o prazer de começar a tirar da vida daquela pessoa tudo que é excesso. É por isso que muitas pessoas, nas calamidades da vida, ficam sozinhas. Por isso que às vezes a parentela abandona, às vezes não é compreendido. Por quê?
Porque tudo aquilo que foi construído de certa forma através do trauma, a gente tem que reaver de novo as bases. É como se pegasse e surgisse ali um novo ser. A gente vai afastando as amizades tóxicas, vai tirando a pessoa daqueles vícios, vai colocando mais sagacidade em quem tem o extremo da ingenuidade. A gente vai arrancando tudo para que a pessoa mude seus padrões de pensamento, suas vibrações, e com isso comece a curar as suas feridas internas, e curando começa a aumentar a vibração, a aumentar a energia e a elevar a consciência. Uma consciência elevada não se vence com a depressão. Lembrando que os médicos estão aí para fazer a parte deles. Eu não sou médica. Não estou falando como médico. Não pensa você que a entidade por si só vai fazer o papel do médico, não. Se você está com depressão, tendo esses sintomas, procure ajuda de um médico. Se você está procurando ajuda de um médico, juntamente com a ajuda da energia de uma entidade para se curar disso, as chances de erro são bem menores. As chances de um fracasso são bem menores. Entende? Vamos lá. Qual é o papel dos medicamentos antidepressivos no tratamento da depressão? Curar. Isso aí. Uhul. Curar. Porém, tem um detalhe. A pessoa coloca, às vezes, a fé nos medicamentos e se esquece que sem força de vontade, as coisas tendem a ser em vão. Uma pessoa que tem depressão, que está fazendo um tratamento e não luta, porque tem que lutar contra a sua própria vontade. Para ficar melhor, não há remédio no mundo que vá dar essa melhoria. Primeiro de tudo, é necessário ter força de vontade. É necessário de ir ao contrário dos sentimentos e das dependências pelas melancolias e tristezas. Concorda comigo? Com certeza. Vamos lá. Como a depressão pode impactar a vida diária de uma pessoa? Como eu já falei no início, a depressão ela neutraliza os sentimentos, as emoções, tudo que vai precisar da pessoa colocar ali energia, a pessoa não tem. A depressão, ela suga a energia da pessoa. Uma pessoa triste, ela não quer trabalhar. Uma pessoa triste, ela não quer amar. Uma pessoa triste, ela não quer se cuidar. Uma pessoa triste, ela não quer sorrir. Esse processo de neutralização faz com que a pessoa se torne um zumbi, como vocês falam, um objeto inanimado. É como se sugassem a alma do corpo e só vivesse uma casca andante pela terra. E quando você está vivendo assim, ou acha que está vivendo, porque isso já é a morte,
tudo na vida, tudo na vida dessa pessoa perde a graça. O dom maior de Deus que Ele nos deu é a graça. Quando você está se relacionando com a sua esposa, ou você homem, ou você mulher com seu marido, você não tem que ter vontade e desejo para estar com ele ou para estar com ela? Não tem que ter? Verdade. Quando você perde, a depressão ela neutraliza o que é bom, a vontade de estar ali feliz, amando, o desejo. Quando você perde isso, quando você perde a vontade de fazer, de mudar, de querer, você está morto em vida. Entende? Uhum. Vamos lá. Quais são as estratégias eficazes para apoiar alguém com depressão? Primeira coisa, não pergunte se a pessoa tem depressão. Porque as pessoas se matam e ninguém nem percebe minutos antes que aquela pessoa está triste. Porque quem tem depressão não gosta de ser rotulado depressivo. Entende? Entendo. Comece a lidar com o depressivo de forma leve. O depressivo, ele tem seus 1000 leões por dia para vencer. O depressivo, ele não consegue ter a força para fazer aquilo que uma pessoa normal faz, porque uma pessoa com depressão é como se ela estivesse constantemente cansada. É necessário o apoio da família, quando a família está ali com o intuito de ajudar. É necessário também o apoio da medicina tradicional e é fundamental essa pessoa se conectar com o sagrado, o espiritual, para que a pessoa creia que existe algo além daquele sofrimento que ela está vivendo. Quem se mata com depressão é porque pensa que depois da morte tudo acaba. Esse é o grande motivo da pessoa se matar. Eu vou me matar porque essa dor que eu estou sentindo da depressão vai acabar depois que eu morrer. Aí, quando ela olha para a cara da gente depois de morta, quando ela passa pelo processo desencarnatório, pelo desencarne, ela vai ver que ela vai viver as mesmas coisas e piores. Não se mate. O Vale dos Suicidas aqui no astral, nós temos o Vale dos Suicidas. E eu, Maria Mulambo, vou exclusivamente ali cuidar daquele lugar e orientar as pessoas que estão ali para ver se saem dali. Mas um suicida, ele se culpa tanto por ter dado cabo da vida que ele rejeita a nossa ajuda. Então, a pessoa que acha que se suicidando a dor vai passar, a doença vai passar, que é um conselho de Maria Mulambo, se trate, se cuide em vida. Porque se você acha que morrendo acaba,
Não, piora. Por esses dias eu estava no astral, tentando fazer o resgate de uma mocinha que desencarnou com 16 anos. Essa mocinha, ela tinha 2 traços depressivos na vida dela, que além do químico, que veio de forma genética, como vocês falam, eu falo de forma hereditária, ela também tinha a questão da depressão de fora para dentro, né, de um trauma. Ela era da igreja, muito religiosinha, os pais também. E com 14 anos, os pais permitiram que ela namorasse um rapazinho de igreja. E ela foi, né? Porque se pensa que quem está na igreja é santo. Namorou cerca de 1 ano e 8 meses com esse rapazinho. E ela perdeu a virgindade com esse rapaz. E terminando de... Ela se entregou para esse rapaz. Ela ainda demorou um pouco devido à religião, né? Falar que é pecado. E quando ela terminou de se entregar para esse rapaz, o rapaz começou a recusá-la, não atendia mais as ligações, assim que eles foram cada um para suas casas. O rapaz saiu da igreja e se identificou como homossexual. Na verdade, esse rapaz, ele já era homossexual, porém, ele queria fazer um teste, né? Achando que poderia ficar com outra pessoa de sexo oposto. E assim que ele ficou com essa menina, inocente, ingênua, que o amava mais do que a própria vida, ele viu que não era isso, que ele sentia sintonia, que ele gostava, e abandonou mesmo. E eles moravam na mesma cidade, e a menina ainda passou uns 2, 3 meses vendo aquele rapaz de forma afeminada, e a menina sentiu tanta vergonha, tanta vergonha, tanta vergonha, tanta tristeza, que ela pegou uma faca e ela mesma foi se esfaqueando. E a última coisa que ela fez, depois de dar bastante facadas pelo corpo, ela pegou e cortou o seu próprio pescoço, né? Como se dizer, se degolou. Olha o nível de loucura e de depressão que a pessoa está. Desencarnou e foi para o Vale dos Suicidas. Ali eu tive a oportunidade de conversar com ela, depois de muito tempo indo lá, querendo oferecer ajuda. E ela nem olhava para a gente. Até que, enfim, ela conversou comigo e perguntou para mim por que eu ficava perdendo o meu tempo indo lá visitá-la. Por que eu ficava querendo perdoar ela, sendo que nem ela se perdoava? Porque na consciência dela, ela tinha acabado com a vida dos pais, e de certa forma, sim. Uma pessoa que morre dessa forma trágica.
e que ela queria ficar ali esperando o dia que aquele rapaz que a deflorou desencarnasse, para ela até então matá-lo. E quando ela meio que se levantou, ela me mostrou um punhal e falou: essa arma eu usei para mim, e quando ele chegar, eu vou deferir e usar para ele. Tentamos de tudo para fazer o resgate dessa menina de 16 anos, mas até hoje ela se encontra no Vale dos Suicidas. Isso já faz 42 anos, no tempo de vocês humanos. Ela está ali, ela encontra-se da mesma forma, sentada, envolta a lençóis sujos, com cicatrizes pelo corpo, sentindo dores, angústia e extrema tristeza. Mas ela não se perdoa de forma alguma. O nosso trabalho no Vale dos Suicidas não é um trabalho alegre, é um trabalho no lixo. Você já viu alguém trabalhar no lixo, na podridão, sorrindo? É difícil. Mas mesmo assim, nós não descansamos e todo dia nós descemos ali para tentar resgatar, nem que seja uma alma por vez. Não se matem. O mesmo sentimento que você carrega quando tem depressão, a mesma dor que você carrega quando está com essa doença, e você acha que morrendo isso vai acabar, ao contrário. Chegando do outro lado, isso piora de tal forma que muitos aqui já estão sendo levados até a loucura. Já não consegue nem discernir se são almas ou espectros. E olha que aqui nós temos tratamento, mas eles rejeitam. Ficou calado, né, menino? Quem pensa que Pombagira e Exu só tá na terra para beber e fumar, não tem noção do nosso trabalho do outro lado. Não sabe o que é entrar no esgoto da podridão do ser humano. Se vocês encarnados, vocês já têm transtornos obsessivos, transtornos referente à mentalidade, imagine quando você desencarna, vai para o outro lado e não é nada disso que você está pensando. Muitos espíritos agressivos e obsessores são espíritos suicidas. Porque, igual eu falei, conforme é o grau de prisão mental desses espíritos, eles ficam entre, como vocês costumam falar, entre céu e terra, mas a gente fala outro nome.
Eles ficam ali querendo se vingar ou querendo voltar à terra, porque de certa forma veem que do jeito que estava era melhor eles continuarem vivendo e lutando contra a doença, mas como eles já deram cabo da vida deles, eles não conseguem fazer isso, levando-os então a uma loucura, a qual leva-os a ser espíritos obsessores. Você sabia, meu amigo, que tem muitas pessoas com depressão, não por trauma e não por questões físicas, químicas, hereditárias, genéticas, mas sim por puro espírito obsessor. Um espírito obsessor depressivo suicida tem o poder de se alimentar de pessoas que não buscam a evolução, que não buscam o bem, que não buscam a luz, que não buscam o amor. Esses espíritos, eles se apoderam da mente daquela pessoa e só sossegam, de certa forma, quando eles conseguem levar a pessoa à loucura ou, de fato, ao suicídio. É por isso que, às vezes, a pessoa sobrecarregada com depressão, que vê demônios, que não consegue dormir, que é perturbada, vários estão em manicômios. É por isso que, às vezes, quando essa pessoa vai a uma igreja, ou vai a um terreiro, ou recebe um passe, ou recebe uma ajuda de um guia, essa pessoa fica curada. Por quê? Porque não era a doença em si, era o espírito obsessor, se alimentando da loucura daquele encarnado, daquela pessoa viva. Mais uma vez, eu aviso a vocês, cuidado com tudo aquilo que é excesso. Se está em excesso, é sinal que está faltando em algum lugar. Entende? Compreendo. Próximo. Vamos lá. É depressão sazonal e como ela pode ser tratada? Tá me achando com cara de médico ou médica? A depressão pode ser tratada através do auxílio da medicina terrena, através do auxílio da medicina espiritual e através do amor e do apoio dado dos familiares do doente a ele. Um depressivo tende a piorar quando ele se encontra sozinho e perdido. A depressão, para quem está do lado de uma pessoa que sofre por isso, ela tem que ser mais compreendida. É necessário que as pessoas tenham um pouco mais de compaixão com a dor da alma. Entende? Entendo.
Hoje eu vim falar sobre questões espirituais relacionadas à depressão. Porque as questões que envolvem a medicina, vocês sabem aonde recorrer. O meu querido ali que está conversando comigo, ele teve momentos na vida dele que ele teve depressão. Verdade. Dificilmente um ser humano não terá na sua vida momentos depressivos. O que é de se tornar útil nas nossas vidas é sabermos que no planeta Terra nós vamos ter momentos de depressão. Mas saber que a gente não pode ficar preso nesses sentimentos. Esse rapazinho que está me entrevistando, que fala comigo, é um codependente emocional. Por mais que pareça que não, mas ele se apega às pessoas que ama ao extremo. E às vezes tem a ingenuidade. E quando há uma perca por esse apego, essa codependência, a pessoa sente um vazio tão extremo que ali está a porta aberta para a depressão entrar. A codependência emocional é um dos maiores fatores para o desencadeamento da depressão. Eu posso ser codependente emocional dos meus pais, do meu esposo, da minha esposa, de um trabalho. E a codependência emocional, ela desencadeia do fato em que a pessoa não consegue achar o seu verdadeiro valor. A codependência emocional se aloja quando há falta de amor próprio. Esse menino que fala comigo tinha falta de amor próprio. Não Verdade. tem? Não se sentia valorizado. Um João ninguém, como eles falam. À medida que ele foi se desenvolvendo, foi buscando o espiritual e foi tendo perdas na vida. Ele está aprendendo a se amar mais. Mais perda ele terá na vida. Ele sabe disso. Mas é o processo que ele precisa para atingir o amor próprio e a independência pessoal. Não é verdade, rapaz? Com certeza. Tem alguma pergunta? Então, todas as perguntas aqui foram respondidas na medida possível.
Tá me achando com cara de médica? Pois é. Já estudei tanto no astral pelo espiritual. Apesar que não fiz feio. A nossa consciência é expandida. Último conselho final da Rainha Maria Mulambo das Sete Encruzilhadas. Para quem está passando por um processo depressivo, independente da forma que ele veio para a sua vida. Não desista da vida. Eu sei que não é fácil. Muitos já estão convivendo com uma doença assim, quase que a vida toda. Não é fácil, mas desistir da vida e vir desencarnar pelo suicídio vai ser de grande peso para o seu processo após o desencarne. Se existe um inferno, para quem acredita nele, eu te digo que um deles é o Vale dos Suicidas. Não queira ir para lá. Ame o dom e o presente que foi entregue a vocês das mãos do Todo-Poderoso. A vida. Só pelo fato de você querer viver, você já está lutando contra a depressão, já está vencendo ela. Já está sendo vitorioso. Mesmo que você levante todos os dias e pense como eu vou viver. E você está vivendo. Você já está sendo vencedor. Busque auxílio da medicina tradicional, dos médicos que estão aqui na Terra. Busque a espiritualidade. Busque a ajuda na igreja. Busque a ajuda de terapeutas. Busque ajuda nos centros, nos espíritas, nos umbandistas. Esses montes de nome de religião que você dá aí. Que para mim se resume tudo na divindade, naquilo que é espiritualidade. Também irá te ajudar e como? Não deixe a vida morrer, porque não será fácil quando você morrer e desencarnar. Saber que irá passar longos e longos anos carregando a mesma dor da depressão e ainda pior, do outro lado. Quem é protegido por mim, Maria Mulambo, geralmente já passou por momentos que desencadearam em depressões profundas. Porque esse é o meu trabalho. A minha falange cuida do lixo do ser humano, e a depressão ela é um lixo do ser humano. Eu não perco um filho. Eu já falei aqui para vocês que nenhum dos meus filhotinhos eu perco. Confie nas forças da falange de Mulambo. Confie nessa energia e entregue esses problemas no congá, no altar. Entregue a sua depressão nas mãos da falange de Mulambo, na mão da Rainha das Sete Encruzilhadas. Que eu não deixo só nenhum filhotinho meu depressivo, angustiado, triste.
eu não solto a mão e vou com você até o fim. Eu sou a força espiritual dos meus filhotinhos para que eles consigam vencer a depressão e se aproximarem ainda mais de Deus e de si mesmos. Por hoje é só.